contrário ao ser, e isto na medida sempre em diminuição, YGBZ, GHCB, HDC e vemos expressa também na segunda parte, sempre em forma de superfície, a mesma superabundância oposta, de positividade, pela qual o que prevalece ajuda favorável ser, isto na medida cada vez mais em aumento, DIE, IFLI, FXWL. Este fato é o resultado do trabalho de endireitamento realizado pela evolução, cuja tarefa é de destruir a negatividade para reconstruir no seu lugar a positividade. O diagrama nos dá assim a representação gráfica do conceito há pouco acima mencionado, isto é, que a evolução se torna cada vez mais fácil, quanto mais o ser com seu esforço progride. Isto é devido ao fato de que, na primeira parte do percurso até o ponto A3, o que prevalece é o impulso involutivo do AS, pelo fato de que o ser se encontra ainda próximo do ponto de partida da evolução, que está situada na plenitude do AS. Neste trecho dominam então as forças do AS, de resistência contra a evolução do ser, e por isso a subida é mais difícil e requer um esforço maior. Mas na segunda parte do processo evolutivo, acima de A3, a posição se emborca e o que prevalece é o impulso evolutivo do S, do qual o ser cada vez mais se vai encontrando próximo. Neste segundo trecho dominam então as forças do S, de ajuda em favor da evolução do ser, e por isso a subida é mais fácil e requer um esforço sempre menor. Explica-se assim também um fato que vemos existir em nosso mundo. Nos níveis medianos, perto de A3, aos quais pertence o homem atual, não há, como vemos no diagrama, grande prevalência de um sobre o outro impulso, de modo que não domina a lei do S, o bem, sobre a do AS, o mal, ou ao contrário, mas se verifica um contraste entre bem e mal em luta, sem que um deles se consiga impor decisivamente superando o outro. Assim, enquanto, com a ética e as religiões, chega ao homem do alto, como um convite da parte do S, ajuda favorável à ascensão, ao mesmo tempo contra ele sobem de baixo, como resíduo e retorno do passado no subconsciente animal, os impulsos de resistência contrários à ascensão. Não é isto que todos os dias vemos acontecer em nossa consciência? Cumpriu-se assim o caminho todo da subida. Observamo-lo em nosso diagrama e eis o que ele nos mostra. Quando o processo evolutivo atinge o ponto X, o campo de forças da negatividade, expresso pelo triângulo verde, YXZ, encontra-se aniquilado pelo esforço evolutivo, YX, do ser, e a ele foi substituído o campo de forças da positividade, expresso pelo triângulo vermelho, YXW. Mas já dissemos no início deste capítulo que, para simplificar, o fenômeno foi estudado só na sua metade, representada pelo lado esquerdo do diagrama, mas o fenômeno inteiro agora pode ser resumido nos termos seguintes: o campo de forças da negatividade, o S, fruto da queda, expresso pelo triângulo verde, ZXZ1, foi gradativamente aniquilado pelo esforço evolutivo, YX do ser, até que a ele foi substituído o campo de forças da positividade, o S, fruto da redenção, expresso pelo triângulo vermelho, WYW1. Vimos assim, neste capítulo, qual é no seu funcionamento a técnica do processo evolutivo, isto é, do fenômeno da destruição do AS, e da reconstrução do S. Se agora substituirmos as simples palavras, negatividade e positividade, que por brevidade acima usamos, o significado muito mais vasto que já vimos que elas representam, então este árido cálculo de campos de forças adquire um conteúdo vivo e atual, compreensível também em termos bem avaliáveis na prática de nossa vida comum. Isto pelo fato de que, como já dissemos, negatividade significa caos, matéria, determinismo, mal, ignorância, imperfeição, revolta, inferno, ódio, sofrimento, morte, etc. E positividade significa ordem, espírito, liberdade, bem,
sabedoria, perfeição, obediência, paraíso, amor, felicidade, vida, etc. Então, quando acima falávamos de campos de forças de negatividade ou positividade, vemos agora qual o significado contido nestas palavras. Podemos aperceber-nos agora que profunda transformação esforço evolutivo do ser opera nas condições de vida. O superfície, que a positividade vai conquistando sempre mais no terreno da negatividade, nos dá a expressão gráfica desse fenômeno progressivo de endireitamento que, pela sese do ser, tudo muda e renova nele e no seu ambiente, substituindo a posição errada do AS, pela posição certa do S e endireitamento de todas as qualidades possíveis da existência, isto é, as do mundo físico, no nível matéria, as do mundo dinâmico, no nível energia, as do mundo moral e mental, no nível espírito. Lembremos que o percurso YX abrange o total caminho evolutivo do ser, em toda a sua amplitude de fenômeno físico-dinâmico-psíquico como foi explicado em A Grande Síntese. Este é o conteúdo do imenso trabalho da redenção cósmica, que tem de levar à salvação, não só o homem, mas todos os seres e tudo o que existe, porque tudo o que constitui o nosso universo físico-dinâmico-espiritual é o resultado da queda e deve ser remido, com o regresso ao seu estado originário de esse. Tudo isto implica, como explicamos no livro Deus e Universo, um trabalho de evolução de dimensões, que representam os diferentes planos ao longo dos quais tudo o que existe se ajusta ao seu nível de existência. A obra de transformação ética, mental e espiritual, que o homem concebe como conteúdo da evolução, começa a aparecer com a consciência no nível humano, da qual encontramos as primeiras tentativas nos exemplares de vida mais atrasados, nos animais, e mais atrás, nas plantas. Mas este plano humano é apenas um dos tantos planos de existência, e o trabalho evolutivo do homem é só uma forma dos tantos trabalhos evolutivos que tem de cumprir todos os tipos de existência. Relativamente ao ponto onde o homem está situado ao longo do imenso caminho, há infinitas outras posições, mais ou menos adiantadas. O percurso todo vai do polo extremo representado pelo AS, ao outro extremo representado pelo S. Realize-se assim a maravilha do endireitamento, pelo qual o processo evolutivo transforma o caos em ordem, a matéria em espírito, o determinismo em liberdade, o mal em bem, a ignorância em sabedoria, a imperfeição em perfeição, a revolta em obediência, o inferno em paraíso, o ódio em amor, o sofrimento em felicidade, a morte em vida, etc. Não se trata de uma absurda derivação nova, do mais em relação ao menos, mas de uma restituição ao estado de origem daquilo que antes já existia. É um endireitamento na positividade, de um universo emborcado na negatividade. Então, além da pequena redenção do homem pela ética das religiões, há esta muito maior redenção cósmica, que leva à salvação tudo o que existe, individuado em todas as formas do físico-dinamo-psiquismo que constitui o nosso universo. Este é o fenômeno que aqui quisemos observar, numa visão sintética, representado na expressão gráfica de nossa figura. 12. O fenômeno queda-salvacão. Com o trabalho que vamos desenvolvendo neste livro e completando os outros, Deus e Universo, o sistema e a lei de Deus, cumprimos a promessa que foi anunciada desde as primeiras palavras do volume inicial da primeira obra, A Grande Síntese, que no começo do primeiro capítulo afirma: existe uma lei, imperceptível para vós, mais potente do que o furacão, que atua inexorável, tudo movimentando, tudo animando. Essa lei é Deus. Ela está dentro de vós. Vossa vida é uma sua exteriorização e espargirá sobre vós alegrias ou dores, conforme a justiça, de acordo com os vossos merecimentos. Eis a síntese que a vossa ciência, perdida no dédalo da análise, nunca poderá reconstruir. Eis a visão unitária, a concepção apocalíptica, a que vos quero levar. Através de um longo caminho chegamos agora a ver como essa lei funciona, o que ela quer realizar e como realiza.
É de suma importância saber tudo isto, porque desse conhecimento depende o caminho de nossa vida e o nosso destino de felicidade ou de dor. Não se trata de teorias longínquas. Este é problema que nos toca de perto, a todos, porque só assim, conhecendo qual é a causa de nossas dores, poderemos evitá-las. Todos estamos presos dentro dessa lei e temos de lhe obedecer, inclusive os ignorantes que não a conhecem, os ateus que a negam, os rebeldes do que quereriam destruí-la em todo lugar e momento. Ela está sempre funcionando para todos. Ela faz parte da natureza do ser a tal ponto que, quanto mais ele julga a fazer a sua vontade, tanto mais lhe está obedecendo. Quando a primeira vez expusemos em nosso livro Deus seu universo a teoria do SIS, e da queda do ser do primeiro no segundo, muitos leitores não entenderam nada e exigiam que o universo funcionasse de outra maneira porque tinha de concordar com as teorias da sua filosofia ou religião. Para satisfazê-los não podíamos mudar o funcionamento do universo. Então continuamos observando os fatos e vimos que eles confirmavam cada vez mais a teoria da queda, como explicamos no volume, O Sistema, e estamos explicando neste aqui. Não foi de nenhuma forma possível torcer ou destruir os fatos, que nos falavam sempre mais claro, cujas consequências aquela teoria nos explicava, assim nos constrangendo a aceitá-la. Não se pode negar uma verdade, quando ela foi observada sob tantos aspectos, demonstrada nos seus pormenores, controlada nos seus eleitos, submetida a cálculos e medidas que a comprovam a cada passo. A presença do S e a necessidade de evoluir para voltar a ele está expressa pelo nosso natural e irrefreável desejo de felicidade. A presença do AS e a necessidade de fugir para longe dele está expressa pelo nosso instintivo e invencível terror do sofrimento. Pelo fato de que de um lado o ser é atraído pelo S, e do outro é repelido pelo AS, ele não pode deixar de percorrer o caminho da evolução, que é o da sua salvação. Há no mundo quem queira não obedecer a esses impulsos e que por isso possa não ter que estar sujeito à lei que o impele para o S. Tal obediência é o que nos fatos todos estão praticando, inclusive os que não quereriam e negam esses princípios que os dirigem. Há alguém que possa resistir ao seu anseio de melhoramento e não queira fugir do azorrague da dor, dois estímulos instintivos que o incitam para a subida. O que tem importância como prova de verdade, mais que as palavras, são os fatos, isto é, não o que os homens dizem, mas o que eles fazem, e uma teoria tem valor quando ela explica o que eles fazem, apesar de não concordar com o que eles dizem. E de fato, embora falando de uma maneira diferente, dissemos o que todos estão fazendo, obedecendo espontaneamente a lei para atingir os seus objetivos, enquanto acreditam realizar somente a sua própria vontade para atingir as suas próprias finalidades. Expliquemos agora, observando mais de perto o fenômeno, como na realidade ele se verifica, para ver como tudo isso acontece. Quando o indivíduo luta para satisfazer a fome, enquanto ele julga cumprir a sua vontade, de fato ele obedece à vontade da lei, que quer a conservação do indivíduo. Quando a lei não quer mais, porque não serve mais às suas finalidades, ela o deixa envelhecer e morrer sem remédio, e o ser obedece. A vontade dele, que quereria o contrário, não tem valor algum. Quem manda nos momentos básicos da vida é a vontade da lei, e não a do ser, que pode fazer somente o que a outra quer. Isto se chama obediência. Quando o indivíduo luta para satisfazer o seu impulso sexual, enquanto ele julga cumprir a sua vontade, de fato ele obedece à lei, que quer a conservação da raça, que faz o homem deixado aos seus impulsos naturais. Ele agarra o mais que pode, seja com roubo, seja com o trabalho, para gozar do banquete da vida, que consiste em engordar no bem-estar, e na fecundação da mulher. O grande sonho é comer bem sem trabalhar, dispondo de todas as mulheres do mundo. Nisto está a satisfação, e também a obediência à lei dos instintos, em seu nível animal humano, em que a maioria dos homens se encontra hoje.
Quando o indivíduo luta para satisfazer o seu orgulho, a sua cobiça de honras, de poder político, de domínio, de riqueza etc., enquanto ele julga cumprir a sua vontade, de fato ele obedece à lei, que quer que o indivíduo cumpra o esforço para evoluir. A esse trabalho incessante estão sujeitos indivíduos e povos, movidos pelas suas insaciabilidades e rivalidades, para contínuas guerras, pequenas entre particulares como grandes entre nações. Eles julgam seguir impulsos seus, mas de fato obedecem aos impulsos da lei que, por meio dos instintos, impele todos para onde ela quer, deslocando-os para fora das suas posições de repouso logo que eles procuram realizar a sua vontade de descansar no gozo. Assim o homem tende a atuar sempre de novo, destruindo para reconstruir melhor. A vontade dele, que quereria engordar na preguiça, não tem valor. Neste caso também quem manda é a vontade da lei, a qual o homem, sempre levado pelo seu insaciável desejo de crescimento, para novas guerras e revoluções, sem querer tem de obedecer, para que antes de tudo se realize o objetivo da vida, evoluir. A razão que explica e justifica a existência em nosso mundo da dura lei da luta pela vida e da seleção do mais forte, é que essa lei é um meio para desenvolver a inteligência e assim, impondo ao ser o esforço da subida, realiza a evolução. Lei feroz, porque estamos ainda no nível animal, mas em relação a este, em proporção ao seu baixo grau de desenvolvimento e ao trabalho a cumprir, tudo isto representa o meio de evolução e o método mais adaptado. Lei enérgica, que se deixa bem entender, porque elimina os ineptos e preguiçosos, não lhes deixando o direito de sobreviver. Todas as vantagens para os vencedores, todas as renúncias para os vencidos. Quem não faz esforços para subir, é condenado. Assim a lei impõe o trabalho da superação contínua. Ela exige que o ser suba e sempre lute para isso. E o homem, julgando satisfazer-se a si próprio, corre para satisfazer a vontade da lei que o movimento por dentro, por meio dos instintos. É lógico que a lei opere por dentro, porque ela é a alma das coisas, que rege o universo. A ilusão do ser, que nele esteja atuando apenas a sua própria vontade, é engano necessário para movimentar quem concebe a existência como revolta, engano que o próprio rebelde gerou, e que é o efeito da posição emborcada em que o ser, com a revolta, se quis colocar. Acontece assim que a lei premia por momento o ser que lutou, com a alegria do sucesso imediato, que o faz vitorioso, a lei assim pagando em proporção, conforme a justiça, e o esforço realizado para a conquista. Mas eis que a lei não deixa que o ser fique satisfeito com qualquer que seja a sua conquista, o que quereria dizer parar na subida e apodrecer na imobilidade, paralisando a vida no caminho da evolução, que representa o único meio de salvação. Então, logo que o ser tiver realizado uma conquista e com isso atingido um grau mais adiantado na subida, a lei deixa o ser como antes do mesmo vazio, que nada pode encher, para que a corrida para o alto e o respectivo esforço sejam contínuos, como é necessário para que o caminho todo da evolução seja percorrido e seja assim atingido o seu objetivo que é de levar o ser até Deus. Com o regresso a essa explica-se assim por que razão em nosso mundo existe esse jogo estranho da insaciabilidade sem limites, pelo qual, logo que o homem tiver alcançado um resultado, é levado a desejar atingir outro maior. Isto que parece uma armadilha, do ponto de vista do homem, não é do ponto de vista da lei, que quer que ele deseje coisas sempre mais adiantadas e cumpra por isso sempre novos esforços, porque isto é necessário para experimentar, aprender, adquirir novas qualidades, desenvolver a inteligência e a consciência, e assim subir evoluindo. Tudo fica perfeitamente lógico e justo, porque o que é atingido não é o objetivo aparente, o que o homem quer e imagina seja o verdadeiro, enquanto apenas é uma ilusão, mas é atingido o objetivo real e substancial, o que a lei quer, o que representa a evolução do ser, o seu bem com a sua salvação final. Assim, enquanto o homem corre atrás dos seus sonhos,
A lei sábia faz o que ele na sua ignorância não sabe, o dirige para onde ele, errando, quereria ir, mas para onde convém que ele progrida. Eis a realidade que está atrás dos bastidores das aparências. Quando o homem luta para satisfazer a sua fome, o seu instinto sexual, o seu orgulho e cobiça de posse e domínio, de fato ele luta para a conservação do indivíduo e da raça para evoluir. Ter o que a lei quer, e se impõe ao ser, agindo nele por meio dos seus próprios instintos antes de tudo quer que ele sobreviva como indivíduo. Mas, logo que ele dispõe de energia de sobra, no bem-estar, sente-se impulsionado a gozar, gerando, providenciando assim a conservação da raça. Mas isto não pode bastar. Se a lei faz tanta questão de continuar a vida, isto não pode ser para nada, o que seria um absurdo sem sentido, dentro de uma lógica perfeita. E de fato, o que faz o homem logo que tiver satisfeito a fome e o sexo, se não procurar enriquecer e dominar? Isto no seu nível significa crescer, evoluir, a lei assim quer, a qual ele obedece. Se a lei impõe a continuação da vida, isto acontece porque a vida é um meio para realizar a evolução. E, se a continuação da vida, seja do indivíduo como da raça, custa tanta luta, isto se verifica porque a luta constrange o ser ao esforço e se resolve toda em evolução que representa o seu fruto substancial. Lutar para progredir. Eis o significado desta luta contínua de todos contra todos, de que o mundo está cheio. Mas se perguntarmos aos que executam tão duro trabalho, por que eles o fazem, não saberiam explicar, mas só que querem satisfazer algum seu desejo e atingir algum seu particular objetivo, para além do qual, o que haja depois, nada conhecem. Entretanto fazem tudo isto, não importa se por um impulso inconsciente. A lei não interessa que o homem saiba, mas que ele obedeça como de fato acontece. Nem se pode exigir que o homem, no seu atual nível de ignorância, saiba. O conhecimento não pode chegar senão a níveis de vida mais adiantados. Para alcançá-los é necessário ter realizado o trabalho indispensável e com isso ter conquistado inteligência e consciência, ter merecido aquele conhecimento. Mas é lógico também que os mais evoluídos, que excepcionalmente se encontram na Terra, e que entenderam o jogo, não caem mais nele. O desapego das coisas materiais, a falta de orgulho e de cobiça de domínio e de posse, o espírito de altruísmo e de obediência à lei de Deus, tudo isto não é problema de virtude ou santidade, mas de inteligência, que vê onde está a verdadeira vantagem. O evoluído se enreda e embaraça mais nas ilusões que são necessárias para movimentar o evoluído, ainda é tão ingênuo que acredita sejam verdadeiras as coisas mais enganadoras do mundo. Ele se apercebe disto tarde demais, só quando chega a morte, e com esta necessidade de abandonar tudo, porque nada se pode levar das coisas do mundo. Então ele chora desiludido, dizendo que tudo foi vaidade, porque tudo desmoronou no vazio e nada fica consigo senão vento e saudade. E neste choro está a saudável lição que o evoluído tem de aprender. A sua natureza de cidadão decaído do oeste o leva a desejar a vida perpétua, fugindo aterrorizado da morte. Mas ele tende a aceitar o ciclo interrupto vida-morte, porque é necessário para a renovação, que é indispensável para promover a evolução. A necessidade de evoluir é tão urgente como a da fome e do sexo. E por isso que sempre ocorrem guerras e revoluções, porque o ser está sujeito sem repouso a essa necessidade da renovação para subir e recuperar o perdido com o seu esforço contínuo. Assim a inteligência vai se desenvolvendo, para cada vez melhor compreender a vaidade do orgulho e da cobiça, quando o valor do indivíduo não está no que ele possui, mas no que ele é. Compreender a inutilidade das guerras e revoluções, quando tudo se pode resolver sem destruição, que é prejuízo para todos, com a boa vontade e a sinceridade. O que há de substancial nesse jogo, o resultado que vale e fica, é que o homem lutou, cumpriu o esforço necessário para evoluir, e com isso realizou a sua evolução.
O homem do futuro não será mais tão simplório que continue a correr atrás de tantas ilusões, cujo engodo terá compreendido. Assim orientados podemos agora encontrar uma explicação melhor do que vemos acontecer em nosso mundo atual. A que o homem permanece ainda em nível da animalidade, onde a lição de que agora falávamos é aprendida em forma concreta, não por meio de uma inteligência que ainda tem de se desenvolver, mas por meio de experiências vividas e percebidas pelo caminho dos sentidos. A demonstração por meios racionais e a compreensão completa da lógica da lei e das últimas finalidades da vida, ainda foi atingida. Com a razão e a ciência o homem resolveu muitos problemas particulares, práticos, mas não possui uma visão de conjunto que oriente em forma positiva no terreno espiritual, dando uma resposta aos grandes porquês, a qual ficou abandonada a filosofias empíricas e discordantes, e a religiões rivais, baseadas não na demonstração, mas na fé cega e no mistério. Acontece, então, que o homem, para atingir um conhecimento positivo, que ninguém lhe oferece, vai na prática experimentado por sua conta, o único método ao seu alcance, a tentativa, o que dizer errar e pagar, aprender pela dor, e com ela pagar o erro. O que de fato dirige a psicologia das massas é o subconsciente, com os seus impulsos atávicos, que chamamos de instintos, filhos de experiências primitivas. A civilização pintou o animal por fora, a sua técnica aperfeiçoou a forma e ficou na superfície enquanto no fundo permanecia a velha substância. Quais são as ideias que mais interessam a alma popular, às quais ela responde porque melhor as compreende? A imprensa miúda que mais atrai o público nos jornais revela qual é a forma mental da maioria. O que prevalece é a luta pelo dinheiro, negócios e roubos, o sexo, amores, o espírito de domínio, política. Para isto existe a grande peleja da vida entre indivíduos e povos, até furtarem-se, esmagarem-se e matarem-se para conquistar riqueza, mulher, comando civil ou poder das armas. E para isso, cometem crimes particulares apesar de condenados pelas leis, e crimes coletivos de guerra glorificados pelos povos. Esta é a conversa que todos compreendem: lutar, ganhar, gerar, dominar, e, se necessário para isso, matar, num ritmo de recâmbio biológico vida-morte tanto mais rápido, quanto mais o ser é primitivo. Se falarmos de coisas acima deste nível, então a massa pouco percebe ou entende de outra maneira. Uma espiritualidade tomada a sério, e não pregada para cobrir outras finalidades desse tipo, interessa só a uma minoria. Para o homem comum a vida real é a terrena. A do além-túmulo é coisa longínqua, sem certeza. A morte é morte, e não ressurreição. Ela é o ponto final onde a viagem acaba. O que interessa está antes e não depois. Estamos no nível das experiências materiais, ligadas à vida física, confiadas ao subconsciente animal, e só excepcionalmente no plano das experiências espirituais conscientes. Neste nível o ser não pode aprender senão por meio da dor, porque outra escola ele não entende. Não se pode contar com uma inteligência que ele ainda não possui. Já explicamos a técnica automática do método da dor, com a qual a lei ensina na classe dos primitivos. A ignorância, qualidade dos próximos do S, leva ao erro. O erro leva à dor. Então o destino natural é o sofrimento, pelo fato de que o ser deve evoluir, custe o que custar, porque sem evolução não se pode atingir a salvação, e porque não há outra lição que um ser ainda inconsciente possa entender. Eis a função benéfica da dor, que na perfeita organização da obra de Deus não existe para nada. E muito menos para finalidades de mal. A dor sabe ensinar a todos, inclusive aos rebeldes e aos descrentes, como aos ignorantes. Se a lei, porém, tem de usar esses duros métodos nos níveis mais baixos, ela os abandona logo que o ser os tiver superado. Eis então como a escola funciona. Quando o caminho não está certo, logo aparece a dor que avisa. Quem bateu com a cabeça?
volta para trás e outra vez procura não repetir o erro que acarreta sofrimento. Não é necessário muita inteligência para isso. A dor, ensinando a evitar o erro, o elimina, destruindo a ignorância, atingindo, assim, o seu objetivo, que é o de fazer evoluir os involuídos. Podemos ver agora o ciclo de ida e volta desse processo. A ignorância gera o erro, que gera a dor, que destrói o erro, que destrói a ignorância. E destruir a ignorância significa subir os primeiros degraus da inteligência e encaminhar-se para a compreensão da lei e para a espiritualidade. Esse é o conteúdo do fenômeno pelo qual o triângulo vermelho da positividade vai pouco a pouco, e progressivamente, destruindo o triângulo verde da negatividade. Com estes exemplos práticos podemos melhor entender a teoria. A lei, que conhece o grau de inteligência dos seus alunos, sabe que no seu plano seria inútil para a maioria usar o método de mostrar por meios racionais as maravilhas da lógica de Deus. É necessário, então, para ser entendido, ficar, como há pouco dizíamos, no nível dos sentidos. Assim o homem recebe o que lhe é mais útil: sofrimentos bem sensíveis, como doenças, miséria, morte de pessoas queridas, perseguições, fracassos, desilusões, amarguras, perda do que ele mais faz questão de possuir, perda tanto maior e dolorosa quanto maior for o apego. A prova, porém, como é lógico, acaba logo que for aprendida a lição, de modo que, assim que desaparecer o apego, o ser pode receber em abundância, porque esta não representa mais um perigo, pelo fato de que ele aprendeu a fazer dela bom uso. Mas a lei usa esse método da dor também por outra razão, isto é, por um princípio de justiça. Se o ser se encontra num estado de ignorância, da qual deriva o erro e a dor, foi por vontade e culpa dele, que se quis rebelar. Por isso é justo que ele sofra as consequências da sua revolta, que são ignorância, erro e dor. É lógico e justo, está implícito no princípio de ordem e equilíbrio da lei, que o ser tenha de endireitar o que ele emborcou, que o pagamento das suas culpas tenha de sair dos seus esforços e sofrimentos. É justo que o ser experimente todas as consequências da revolta. Se elas se desenvolveram em cadeia, as aversas, revolta, ignorância, erro, dor, o ser tem de percorrer com a sua fadiga e dor o caminho em sentido oposto, dos mesmos termos endireitados em cadeia: dor, lição, conhecimento, obediência. Eis porque a redenção se realiza através da dor, porque ela representa a escola que ensina o ser, e o tratamento que saneia a queda, levando à salvação. Por isso mesmo nas religiões o conceito de redenção está ligado ao de sofrimento, paixão e Cristo. Se o ponto de partida foi a culpa da revolta, é justo que só o resgate realizado pelo trabalho do ser, possa reconstruir o equilíbrio quebrado. Por essa razão é que no capítulo precedente falamos da necessidade do esforço do ser para realizar a evolução, porque não há outro caminho para vencer a ignorância e voltar ao conhecimento, senão da experiência da dor. É lógico que o impulso para um exagero de poder, que se atingiu transbordando para além dos limites da ordem de Deus, e a ilícita expansão que se seguiu, tinham de ser contrabalançados por uma correspondente contração oposta que levou à ignorância e à dor, em vez de a uma maior sabedoria e felicidade que o ser, com revolta, lhe procurar fora da ordem de Deus. Com a revolta o ser ficou preso no ciclo por ele gerado. Integrando os conceitos precedentes, podemos agora ver este ciclo completo: felicidade, S, revolta, queda involutiva, ignorância, erro, dor, AS, experiência, conhecimento, subida evolutiva, obediência, felicidade, S. O processo sai do S e leva para o ser de volta para o S. Ponto de partida. Cada termo está ligado ao outro por geração. O precedente é pai do seguinte, que é filho do precedente. Assim o ciclo está fechado em si mesmo e dele, que na sua primeira parte há emburcamento e indecida, não há outra saída e solução que não seja sua continuação em direção oposta, isto é, no endireitamento e subida,
como encontramos na sua segunda parte. A dor, a S, está no fundo do ciclo, como a felicidade, S, está no cume dele. A experiência, filha da dor, corrige o erro, pai da dor. O conhecimento, filho da experiência, corrige a ignorância, mãe do erro. A subida evolutiva, filha do conhecimento e da experiência, corrige a queda involutiva, mãe da ignorância e do erro. A obediência, filha da subida, do conhecimento e da experiência, corrige a revolta, mãe da queda, ignorância e erro. Assim a obediência, mãe da felicidade, acaba corrigindo a dor, filha da revolta. O processo se fecha com a anulação da dor, a S, a qual se substitui a felicidade, S. A lei tudo rege e regula com inteligência e justiça. A cada degrau de emburcamento em descida, corresponde um degrau oposto de endireitamento a realizar em subida. O ser está fechado entre estes dois períodos opostos do ciclo. Cada passo, seja em descida, seja em subida, é a consequência do outro. O ser sofre porque erra. Ele erra porque é ignorante. É ignorante porque caiu. Caiu porque se revoltou. A segunda parte do ciclo está implicitamente contida na primeira. E a dor, que o ser experimenta, que lhe dá o conhecimento, pelo qual ele soube evolutivamente, o que significa voltar à obediência da lei, na ordem assim reconstituída, por fim reencontrar a felicidade. Tudo isto explica, conforme lógica e justiça, o estado atual do ser humano, a sua posição de erros e sofrimentos. Isto concorda com os ensinamentos das religiões, que fazem da dor um meio de redenção e um caminho para a felicidade. A lei está lá, escrita por Deus na alma das coisas, indelével e imutável. O ser, com a revolta, arrancou os seus olhos e não vê mais. Não adianta se lhe mostrarmos, porque ele se tornou cego. Para que ele a veja, é necessário reconstruir os seus olhos. E isto não pode ser feito senão por ele mesmo, com o seu esforço e sacrifício. Não há outro caminho. Cristo só nos quis dar o exemplo da crucificação, que depois pertence a cada um de nós, porque a revolta não pode ser curada e a salvação atingida sem crucificação. Todos os destinos humanos não podem deixar de obedecer à lei e têm de se desenvolver dentro dos princípios estabelecidos por ela. Tudo isto explica também outro fato, isto é, como aconteceu que, apesar de Cristo nos ter ensinado a receita que resolve tratando a doença, poucos a usaram para se curar, mas estudaram, pelo contrário, a arte das escapatórias para se evadir do tratamento. Seria fácil demais e assim não seria justo atingir a salvação de graça, sem ter de ganhá-la com o seu próprio esforço, por ter encontrado o remédio pronto. Isto quereria dizer evadir-se do dever de pagar. É por isso que o ser não chega a compreender e viver o Evangelho, que tudo resolveria, senão depois de ter sofrido os efeitos dos seus erros e assim, com os seus sofrimentos, ter pago todas as suas dívidas. Não é justo levar vantagem sem ter merecido, melhorar senão depois de ter aprendido à sua custa a lição que nos ensina a não cometer mais erros contra a lei. E por isso que o homem poderá chegar à compreensão do Evangelho e com isso à salvação, só depois de se haver crucificado por si mesmo, pelos efeitos dos seus próprios erros. É lógico e justo que não seja possível aprender sem experimentar, receber sem pagar, evitar a dor sem acabar cometendo erros, escapar os efeitos, quando foram semeadas as suas causas. Quem destrói a casa com suas mãos tem de reconstruí-la, se não quer ficar sem casa. Se o ser gostar mais de ficar na dor do AS, Deus respeita a sua vontade. O prejuízo é só de quem o quer. Cristo avisou com palavras e mostrou com exemplo, mas deixou o mundo livre de escolher, que assim ficou na dor como escolheu. Esta nossa observação da lei e da posição do ser dentro dela, nos mostra também outros fatos e qualidades do fenômeno que é da salvação. Vemos assim não somente que a evolução é um processo telefinalístico, previsto, pré-ordenado e por fim dirigido pela lei,
mas também que nele está contida a unia vontade de salvação em favor do ser, que ela orienta, impelindo para a solução com o seu regresso a Deus no S. Podemos assim compreender a lógica que rege o fenômeno da evolução, que não nos aparece mais como um caso avulso, isolado, sem razão, mas como um processo logicamente incerto e implantado no funcionamento orgânico do todo. Vemos assim que a evolução se baseia sobre um princípio de equilíbrio e justiça, que é fundamental na lei. Explica-se deste modo e justifica-se a resistência que o ser encontra na subida para vencer a negatividade do AS, e a ajuda de Deus que ele recebe para cada conquista realizada de positividade do S. Explica-se também a necessidade de esforço do ser para subir, e a de obediência à lei, porque, como foi a vontade de revolta do ser que emborcou o S no S, assim tem de ser a vontade e a obediência que promovem a evolução e endireitam o S no S. Podemos agora compreender qual é o verdadeiro conteúdo e a substância do fenômeno evolutivo. Nele vemos que a negatividade vai se retraindo cada vez mais, enquanto a positividade vai se dilatando sempre mais à sua custa, em dois movimentos compensados, inversos e complementares. Quanto mais o segundo conquista, tanto mais o primeiro recua. Isto nos mostra que a evolução não é só produto de um processo de construção, mas ao mesmo tempo também de um paralelo processo de destruição, que condiciona o primeiro, destruição da obra mal feita pelo ser com a sua revolta, e reconstrução no que ela continha de bem saído de Deus, antes da queda. Então a evolução não representa uma consunção inédita, de coisa nova, mas a reconstrução do que já existia e foi destruído. E por isso que a evolução, nas suas diretrizes, não se realiza ao acaso, ou por tentativas cegas, mas seguindo um trilho pré-estabelecido, bem definido em função da estrutura do objetivo final, representado pelo organismo que já existia, e que foi destruído e que agora tem de ser reconstruído. No caminho do ser que sobe, apesar de erros e incertezas da parte do ser, há da parte da lei a certeza do plano já estabelecido por Deus, desde o primeiro momento na criação do S. No telefinalismo do processo evolutivo a lei sabe com absoluta segurança, em cada momento, para onde ela quer levar o ser, e para os seus objetivos precisos o impulsiona apesar de, pela ignorância em que ele quis cair, o deixe nas trevas da inconsciência errar à vontade. E é lógico e justo que a falta de conhecimento com as suas consequências fique só com o rebelde que a mereceu e não na lei, que ninguém pode alterar. O S ficou de pé, uma vez ponto de partida, para se tornar no fim o ponto de chegada. Nada se pode destruir ou criar em sentido absoluto, nem o ser podia ter tal poder, mas só era possível transformar do mais no menos na evolução, e do menos no mais na evolução. Este era todo o espaço que a lei deixava à liberdade do ser, mas apenas respeito de si próprio, isto é, da sua posição, que ele quisesse escolher dentro da estrutura, criada por Deus, do organismo do todo. No que diz respeito ao ser na fase atual de volta, esta transformação significa que o conteúdo do processo evolutivo, para ele agora, consiste no fato de que os impulsos negativos de resistência, inimigos dele, a vencer para voltar ao S, se transformam, pelo seu esforço, em impulsos favoráveis, amigos dele, que o ajudam, levantando para o alto. E como esses impulsos de resistência contra o ser foram gerados pela sua resistência contra a lei, assim os impulsos de ajuda em favor do ser são gerados pela sua obediência à lei. Eis por que razão na fase da queda pela revolta nasceram os impulsos inimigos contra o ser, porque na fase da subida pela obediência podem nascer os impulsos amigos favoráveis. Pertence ao ser, com a sua obediência voltando a funcionar na ordem da lei, a tarefa de transformar as resistências em ajudas, o impulso negativo no positivo. Ao ser foi deixado o poder de se remir com a sua obediência, como lhe havia sido deixado o poder de se arruinar com a sua revolta. Esta constitui toda a amplitude de oscilação de ida e volta, que a lei permite ao ser percorrer. Nada mais.
Ele está fechado dentro desses limites estabelecidos pela lei e deles não pode sair. Ao mesmo tempo, porém, a lei está construída de modo que o ser só pode receber delas reações e assim atingir os resultados que ele quer, se souber movimentar-se com inteligência conforme os princípios dela. E pela sua própria estrutura que a lei se rebela contra o rebelde, enquanto obedece ao obediente, vai contra quem vai contra ela, e colabora com quem quer colaborar com ela, seguindo os planos de Deus. É assim que a lei automaticamente se torna amiga de quem escolhe tornar-se seu amigo. Tudo depende da vontade do ser, ao qual a lei bondosamente tudo oferece, desde que ele saiba procurar, seguindo as normas pré-estabelecidas. Tudo depende da livre conduta do ser, seja quando a revolta o leva para as suas consequências, seja quando a boa vontade de recuperação leva para as consequências opostas. Seja na queda como na salvação, no mal como no bem, tudo o que cai em cima do ser, é sempre o fruto da sua obra. A lei é boa com os bons, e má com os maus, porque devolve ao ser o que dele recebeu, responde com a mesma linguagem que o ser usa falando com ela. Em si mesma a lei não é nem boa, nem má. Porque ela está acima de tudo, além do bem e do mal, cisão dualista que nela não existe, obra do ser, devido à sua revolta. Na lei não existem os conceitos de mal, erro, culpa, dor, que se encontram fora dela, na fase de emborcamento e desaparecem com o regresso a ela. Então é pela própria lógica da lei que, como a revolta contra ela gerou a dor, assim a obediência a ela tem de gerar a felicidade, que quem sai da ordem de Deus cai em todos os males, e quem volta àquela ordem atinge todos os bens. O ser é livre e pode criar para si, como quiser, o inferno ou o paraíso. A lei o deixa construir para si o mundo que ele prefere e aí se colocar, para nele viver. Mas o ser tem de aprender à sua custa a fazer bom uso da sua liberdade, devendo suportar as tristes consequências do mau uso. O ser foi uma vez dono, e continua sendo sempre, de escrever com suas mãos o seu destino, e Deus o deixa livre de escrevê-lo como quiser. Mas se o ser o escrever errado, terá de endireitá-lo, não porque alguém o vá constranger a isso, mas porque ele não ficará satisfeito e não terá paz até que esse endireitamento seja realizado. É assim que o fenômeno involução-evolução, apesar de deixado em pleno poder do ser e a sua livre escolha, é fenômeno completamente contido dentro do absoluto determinismo da lei, que estabeleceu os limites somente dentro dos quais podiam se deslocar os movimentos do ser. E de fato nunca ele ficou tanto preso dentro da lei e do seu determinismo, como quando o ser, rebelando-se, dela tentou sair. Como aqui fomos observando nos fatos, nunca a lei se revelou tão poderosa e dona de tudo, como quando o ser procurou destruí-la, para substituí-la por outra. Todo o processo de involução, o emborcamento da posição do ser, do S para o S, o fato de ter atingido tal derrota e esse resultado em descida, quando a vontade do ser se havia dirigido em sentido oposto, para vencer subindo, são o produto da mais enérgica reação da lei e nos provam quanto ela é poderosa e dona absoluta de tudo. O nosso mundo continua sendo tão simplório, que acredita mais no poder do eu, do que no de Deus, mais no da revolta que no da obediência. Não estará claro, agora, que fomos explicando tantos aspectos desse problema, que o homem atual concebe a vida às avessas. A sua forma mental não será a forma mental do rebelde. E como é possível que um ser, que assim se coloca vivendo em posição emborcada não tenha de sofrer? Mas como se pode atingir a felicidade nestas condições? Na lógica do todo, obra de Deus, como impossível que haja lugar para tal absurdo. Ora, querer realizá-lo, à força, como acontece no mundo, não é loucura. A dura conclusão é que vivemos presos dentro dos tristes resultados de uma contínua revolta, os quais não podem trazer senão sofrimento, ao invés de se procurar seguir o caminho da obediência que leva para a salvação, procura-se uma saída às avessas, numa revolta e descida sempre maiores,
o que não pode gerar senão sempre maiores dores. 13. Uma ética progressiva. Para melhor compreender as teorias que vamos desenvolvendo e o significado da figura que as expressa, procuremos agora encontrar uma confirmação delas nos fatos de nossa vida, o que nos permitirá averiguar se elas correspondem à verdade. Continuemos assim executando o controle do fenômeno da subida YX, ou do SOS, isto no trecho humano, que temos sob os olhos, para ver o que esse fenômeno representa para nós e a correspondência entre teoria e prática. Será-se impossível explicar-nos a razão de alguns fatos que vemos acontecer em nosso mundo, sobretudo a respeito do caso mais imediato, o de nossa conduta. Já falamos que a ética é fenômeno estático, mas relativo, em evolução. Cada plano de vida tem a sua ética particular, proporcionada ao grau de conhecimento, naquele plano, atingido pelo ser. Então há uma ética progressiva, cujas formas sucessivas, que a ética universal da lei, a única completa, abrange. A ética, no plano do homem, significa o grau por ele atingido no conhecimento da lei, em proporção ao desenvolvimento da sua inteligência, e por conseguinte o grau de perfeição e a natureza das normas que dirigem o ser humano no momento atual. Expliquemo-nos com um exemplo. Se supusermos o ser humano situado no ponto A3 da escala YX da evolução, e que a forma dos seus vários biótipos possa oscilar abrangendo uma amplitude que vai ao nível limítrofe inferior a 2 ou superior a 4, isto é, da besta ao super-homem, teremos as três posições ou degraus evolutivos A2, A3, A4, e em cada um destes três pontos um grau diferente de menor ignorância e maior inteligência, de proporcionada compreensão e relativo tipo de ética. Para atingir uma maior clareza, simplificamos, apertando o nosso campo de observação, focalizando-a sobre um aspecto básico da ética, isto é, o conceito da justiça. Veremos assim que, como nos três pontos A2, A3, A4, se encontram três diferentes tipos de ética, e a eles correspondem três diferentes maneiras de conceber a justiça, isto é, 1. No nível evolutivo da fera, 2. No nível animal humano, 3. No nível super-humano. 1. No plano biológico da fera tudo pertence, em pleno direito, ao mais forte que sabe vencer. O fraco vencido não tem direito algum, nem ao menos à vida. Esta é a ética que vigora neste plano, proporcionada à capacidade de entender do ser que nele vive. É a lei da luta pela vida para a seleção do mais forte, lei pela qual a justiça consiste no seu triunfo absoluto e na destruição do mais fraco. Esta é a lei da fera, a sua justiça, porque este é o método com que ela realiza a sua evolução. Outro método a fera não poderia entender, nem melhor saberia fazer. Neste nível, onde o objetivo da vida é o de selecionar o mais forte, este é o conceito certo de justiça. Também o homem, quando usa o método da guerra, retrocede ao nível biológico da fera. Por isso, quando com a guerra vence, ele julga ser seu pleno direito, conforme o conceito de justiça desse plano, matar, destruir, escravizar, praticando métodos que na sua vida social normal ele próprio julga crime. É lógico, porém, que, quando o homem desce a esse nível da fera, fica sujeito à lei respectiva, que ao mesmo tempo autoriza qualquer outro ser mais forte a fazer contra ele, em plena justiça, o que ele fez contra os outros quando foi vencedor. Disto resulta uma peleja contínua, como a vemos em nosso mundo de luta e insegurança geral, o que representa a punição automática que, para todos os que o seguem, este método consagra. 2. No plano biológico animal humano aparecem as leis civis, penais, religiosas, morais, que estabelecem o lícito e o ilícito. A vida não está mais no poder do arbítrio do indivíduo, mas está sujeita a uma norma que pretende regular o uso indisciplinado da força. No seio da sociedade desponta uma ordem superior para refrear o individualismo e regular o caos da liberdade ilimitada.
A força se substitui à lei que estabelece quais são os direitos e os deveres de cada um. Uma regra coletiva disciplina o arbítrio. O homem fica preso à força dentro desta regra, força representada pela sanção punitiva que lhe inflige dano material, econômico, espiritual, etc., e assim se deixa obedecer. Mas nem por isso acaba a luta, o que seria parar o esforço evolutivo e com isso a ascensão do ser. A força ficou, mas nas mãos dos dirigentes, e antes de tudo para defender os seus interesses, ficou, mas teve de se cobrir com a roupagem da lei, do direito, da justiça. Assim a luta tomou outra forma e a vida se dirigiu para outro tipo de seleção, mais refinada, não mais a do mais forte, mas a do mais inteligente. Eis que desponta o primeiro grau de inteligência, o mais baixo, que já se encontra nos animais, o da astúcia. Aparecem a mentira, o fingimento, o engano, como arma de luta pela vida e meio de seleção, para a conquista de qualidades não mais físicas, mas mentais. Para sobreviver, o ser está constrangido a pensar, o que leva a vida a realizar conquistas novas num nível mais alto de evolução. Mas estamos ainda no início desses meios detestáveis. O nosso mundo está cheio. Agora, porém, podemos compreender por que razão e qual é a sua função. Qual é então a conduta do homem deste plano, preso no torno da lei, sem que por isso ele possa deixar de lutar para vencer o seu inimigo? Então ele não luta fisicamente, mas o faz numa nova forma, com um advogado, um juiz de direito, um tribunal, etc. A arma que usa desta vez é a lei e, no uso desta arma, ele não desenvolve mais as suas qualidades físicas, mas as suas qualidades mentais. Eis a diferença. Trata-se de unir a violência diferente, mais requintada e sutil, de uma outra estratégia de guerra e método para vencer, mas sempre por meio de uma arma e da luta. Quem sabe praticar esse método conforme as normas estabelecidas pela lei e dar prova de ser tão inteligente de saber vencer com ele, pode, em plena justiça humana, impor o seu direito contra o vencido, e a lei o garante. Mesmo que essa vitória tenha sido fruto de engano, na condição em que o vencedor tenha sabido ficar formalmente, dentro das normas estabelecidas pela lei. O resultado desse método é que hoje um homem hábil pode cometer roubos e crimes desde que saiba ficar dentro dos limites da lei, sem cair na sua condenação. Esta é a forma em que às vezes o homem vai hoje desenvolvendo a sua inteligência. E na psicologia das massas há até uma secreta admiração, até inveja, para esse tipo de vencedor que corresponde a instintos ainda vigentes. A sociedade o condena se ele é perigoso para ela, mas admira sua habilidade se é vencedor, nele respeitando a astúcia, que para o evoluído é prova de inteligência, enquanto para o evoluído é prova de ignorância. Se, porém, tal indivíduo dê prova de não possuir esta habilidade, é condenado e punido, porque neste caso é culpado. Mas, culpado de quê? Culpado de não ter sabido vencer usando o método humano da astúcia, porque este é o que a maioria aceita e exige, para que substitua outro mais atrasado da violência física. O método atual é diferente, mas a forma mental ficou mesmo do nível precedente. Aí de quem se mostra fraco. Eis o conceito de justiça nesse plano. Existem as leis e as suas normas, dentro das quais tem de ficar preso um ser com instintos às vezes ainda selvagens, que aguçando o engenho, vai procurando todas as escapatórias para se evadir da ordem, para vencer e dominar. Existem as leis, mas quem as movimenta é o interessado que obedece ao impulso interior dos seus instintos. Ao interessado pertence a tarefa de citar a ação da justiça, que, se não provocada, fica quieta e não defende quem não sabe defender-se. Ela não vai contra a lei da luta e da evolução que exige que o indivíduo saiba vencer, se não quer sofrer dano da derrota. Então muito depende da inteligência do queixoso, dos recursos que ele possui para que lhe seja possível escolher o advogado melhor,
depende das provas que a habilidade deste saberá encontrar e da defesa que com elas saberá construir, para que o juiz se convença de uma dada maneira, favorável e não de outra desfavorável. Há todos os elementos de um duelo entre amados, só disfarçado em outra forma, mas igual na substância, e dirigido pela mesma psicologia.